Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Estivemos aí já alguns dias sem aulas, sem atividades, tempo de avaliações, de recuperação e etc. Mas estamos aqui hoje de volta para nós começarmos o nosso quarto período. Ainda com algumas dificuldades, ainda à distância, mas nós vamos nos adequando e vamos fazendo aquilo que é possível. Nós vamos começar a trabalhar hoje sobre esse tema, galera: ética e democracia. Tá bom? Perceba que nós estávamos trabalhando sobre ética e hoje a gente começa a trabalhar sobre ética, mas agora associado ao conceito de democracia, tá certo? Primeiro, perceba nessa imagem, eu coloco a ideia de sociedade e os elementos que vão construindo essa sociedade. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que nossa sociedade ela é feita de seres que estão em formação. Cada dia nós vamos nos formando, nos construindo. Uma associação entre indivíduos, pessoas comuns que têm ideias, que têm pensamentos que são semelhantes e vivem em uma organização. Depois o conceito de democracia, o qual eu estou ilustrando a partir dessa imagem, para indicar essa noção de poder do povo. Aquele povo que participa, aquele povo que interage da vida da comunidade, da vida da sociedade em geral. Então, com isso, nós queremos ilustrar essa ideia de democracia. Porém, o nosso questionamento é como pensar em liberdade sem cidadania e como imaginar um Estado democrático de direito, nós já estudamos isso, sem o respeito às diferenças. Aí nós vamos analisar agora o conceito de democracia, essa frase do Reinaldo Ribeiro, e a gente vai perceber que democracia é tolerância e não concordância. É um pouco diferente os conceitos que a gente tem, inclusive, construídos. Depois, eu trago aqui 3 ideias para a gente compreender agora essa noção de tolerância, que é a chave de leitura para a gente. A tolerância, na verdade, ela é reconhecer a todos, sem divergência, como seres humanos que são livres e são iguais. Tolerância é justamente esse mandado ético de conceber as pessoas primeiro como humanos, ou seja, em dignidade humana, que são livres e, portanto, são iguais. E isso é um elemento fundamental da nossa cultura, da nossa sociedade como um todo. Perceba que a palavrinha tolerância, como nós a conhecemos, hoje nós podemos compreender a tolerância como um problema central da modernidade, porque é de fato um desafio muito grande. Você pode perfeitamente dizer, eu sou tolerante, mas essa tua tolerância, ela não precisa se confundir com a ideia de tolerar como suportar. É diferente. Tolerância é diferente de suportar. A tolerância ela traz para a gente um colapso de hierarquias sociais, baseado na ideia de honra, privilégio de uma normalidade. Então ela traz, a princípio, essa ideia para a gente. Esse textozinho ele é um pouco mais longo, mas eu queria que vocês me acompanhassem nele. Uma sociedade democrática, não é à toa que eu grifei isso aqui, não pode ter hierarquia de dignidade, ou seja, umas pessoas serem maiores do que as outras. Por que isso? Porque todos os seres humanos, na condição de humanos, eles possuem justamente igual dignidade. Isso é um dos maiores pressupostos da democracia contemporânea. Então, se eu te perguntar hoje, a democracia, qual é a principal regra da democracia? A ideia de que todos os seres humanos são iguais em dignidade. Não há, portanto, um maior do que o outro na perspectiva de dignidade humana, tá bom? Essa aqui é uma chave de leitura fundamental para a gente. Um outro pressuposto, nós vamos trabalhar com a mudança na compreensão de identidade do ser humano, quando a gente está trabalhando essa perspectiva de ética relacionada à noção de democracia. O status social, você nascer, digamos, numa família nobre, numa família rica, ou então numa família hierarquicamente maior, não é aqui, nesse conceito de democracia contemporânea, de ética contemporânea, uma garantia definitiva que vai te manter na sociedade. Temos heranças das sociedades modernas aqui. Esse elemento aqui, olha, nasceu rico, morreu rico. É aquela dito popular, pau que nasce torto nunca se endireita, mas aqui a gente vai vendo que é um pouco diferente. Essa frase bem categórica, você sabe com quem está falando. Quantos de nós já não ouvimos essa frase? E essa frase ela quer justamente trazer para a gente, novamente, a ideia. Não há democracia com diferenças de nível de dignidade das pessoas.
Na modernidade, tem um deslocamento desse conceito de identidade. Em vez de uma identidade que é socialmente estabelecida, ou seja, o fulano nasceu na família, digamos, na família Luiz, na família Francisco, na família Pereira, etc. E ali ele tem um berço, ele tem um domínio para o resto da vida. Isso é um resquício das sociedades modernas, que pouco a pouco a sociedade contemporânea ela vai fazendo uma quebra. Nós temos uma identidade agora individualizada. Não é mais uma identidade social, mas nós começamos agora, cada indivíduo, eu, você, individualmente, por isso que eu estou grifando aqui a palavra indivíduo, nós vamos conquistando o nosso lugar na sociedade. Isso vai surgir a partir do século XVIII. Então, essa noção de autenticidade, ou seja, de você se autoconstruir, sem precisar de uma história social antes, sem precisar de uma família antes. Digo aqui família numa perspectiva de herança cultural. Não é família no sentido de dizer, não preciso da minha família. Entendo. O indivíduo, ele escolhe uma meta na sua vida. Eu escolho uma meta que eu vou perseguir, eu escolho uma meta que eu vou correr atrás. Essa minha meta, ela vai ser para mim uma conquista individual. Por quê? Eu preciso dizer para que vim. Eu preciso dizer qual é a minha razão de existir. Eu preciso fazer que as pessoas percebam que não existem condições pré-estabelecidas para algo dar certo ou algo dar errado. Não é questão de destino, mas muito mais uma questão de luta, uma questão de transformação, uma questão de mudança social em que você vai construindo a sua história. Eu não quero aqui trazer o conceito de meritocracia, claro. É totalmente diferente. Mas eu quero dizer para vocês, à luz do que a ética contemporânea, voltada para a democracia, nos fala, é justamente essa construção dessa autenticidade individual. Então, nós temos uma sociedade pluralista, complexa, todo mundo sabe disso. Exige esse reconhecimento da identidade. E dentro dessa mesma sociedade, nós temos sociedades. Aqui a gente fala da questão dos diferentes, né? Mentes diferentes, culturas diferentes e etc. Então, dentro de uma mesma sociedade, no singular, eu tenho sociedades no plural. Isso é importante que a gente tenha em mente. Isso é uma realidade muito nossa, contemporânea, desse período atual. Nós temos aqui a noção do pluralismo, que deve vir junto com tolerância. E essa tolerância, eu quero citar aqui esse nomezinho para vocês, ó, Max Weber. Ele fala de uma sociedade hegemônica, de uma sociedade que ela é mais ampla. Nos aproximando já do final, na nossa aula, a modernidade ela traz uma desintegração da visão do mundo. Ou seja, não é que tudo que está estabelecido vai valer para o resto da vida. Então a gente precisa fazer com que as coisas elas se moldem, elas se transformem de acordo com o que vai se estabelecendo naquele período. Eu tenho aqui algumas questões que estão presentes na nossa sociedade. Questão dos conflitos, tensões, violência, entenda que violência na sua variação, disputas e poder. Isso aqui são as questões que estão relacionadas aos desafios da nossa sociedade contemporânea. Aí fica a pergunta. Diante desse quadro, qual quadro, Israel? Esse aqui. Diante de um quadro de conflitos, diante de um quadro de tensões, de violência, de disputas e de poder, qual o risco que eu tenho para uma sociedade pós-moderna como é a nossa? Eu tenho justamente o risco da intolerância, de gerar uma sociedade intolerante, de gerar uma sociedade que entenda a intolerância agora como uma perspectiva de dizer eu não te tolero, mas na realidade a intolerância ela precisa ser descartada, a ideia, de ser ressemeada junto com o princípio da democracia como uma noção de respeito, de cuidado, de zelo pelo outro, tá certo? Então, meus queridos, é isso. Gratidão pela nossa aula de hoje, pela nossa experiência. Na próxima semana nós não teremos aula em vídeo, esse vídeo aqui ele vai servir para essas 2 semanas. Na próxima a gente vai ter uma sequência de atividades baseada no que eu falei hoje, em um pedido de leitura, tá bom? Então, um abraço às minhas terceiras séries, uma alegria estar com vocês. Espero que estejam bem, estejam em paz e até breve.